Fala, meninas! Bom dia! Uhul. Bora tomar um cafezinho comigo? Bora? Tomar que eu acabei de fazer fresquinho. Tá quente, senão depois fica frio, né? Vidas, eu tô gravando esse vídeo hoje, tá um barulho, tá? Aqui no condomínio tá uma construção aqui, então onde eu colocar vai estar barulho, mas tudo vai dar certo. Eu não sei quando esse vídeo vai no canal pra vocês assistirem. Que dia que nós vamos colocar, quando vocês vão assistir. Então hoje é dia 22 de fevereiro, mais ou menos 10 horas da manhã, 10 e pouco. Por aí eu não sei, que eu acabei de chegar da rua, fui resolver umas coisas. E sobre isso quero falar com vocês. Quero muito compartilhar algumas coisas com vocês. E eu vou tomando café, vou conversando, vou comendo minha bolachinha aqui. Porque eu sigo, né, no jejum do pão. Já tá indo para o segundo mês, glória a Deus. E tá sendo um momento muito diferente na minha vida, que eu nunca imaginei passar. Um tempo de silêncio, né? Uma pessoa como eu, muito falante, que tem um canal chamado Fala Meninas, Deus simplesmente pede o inverso disso, pedindo para que essa menina se silencie por um tempo. Esse silêncio com Deus nesse momento não é só os posts ou no canal, ou as coisas que eu tô colocando. Apesar de tudo, eu tenho trabalhado muito aqui. Eu tenho feito muitos conteúdos, Deus tem dado muita coisa pra mim. Eu tenho orado e é um tempo de se esconder com Deus, engordar o coração, engordar a mente, entender esse nova fase da minha vida, esse novo processo que Deus tem pra mim e centralizar algumas ideias que Ele vem me dando, alguns caminhos. Então esse silêncio é nesse sentido. Mas também não desgastar tanto tempo em, exemplo, postar muitas coisas ruins, estar olhando muitas coisas nesse momento, porque tem coisas que Ele está me dando que não é nesse caminho, sabe? Não é nessa via, de outros caminhos. E como eu sou uma pessoa muito intensa, e quando a gente é intenso, não sei se eu posso usar isso, mas eu acredito, a gente acaba se dispersando, a gente acaba tendo muitas fontes de comunicação ou de ideias, então isso vai bagunçando a mente e você não consegue ser focado em uma coisa só. Então eu tenho certeza que Deus está me escondendo nesse momento de muito silêncio, de muita calma, para que eu consiga compreender essa fase, esse momento da minha vida. Espera só um pouquinho que eu vou fechar esse vídeo, tá muito barulho, né? Peraí, vidas. Só tua presença me satisfaz. Melhorou, né? Vamos lá. Então, muitas coisas estão vindo. Coisas que eu venho buscando a Deus há mais ou menos 10 anos. Principalmente na vida profissional. Então tem muita coisa colocando. Esse vídeo só vai no ar depois que tudo que eu disser aqui a vocês, meus amores, estiverem concretizados. Então, vai concretizar. Então vamos lá. Deixa eu falar pra vocês. Eu sou um serzinho, vocês que me acompanham no canal sabem que eu gosto muito de falar, de me comunicar. Então, é como se eu tivesse uma necessidade de me vender pra vocês, no bom sentido, vender, eu digo, minha maneira de ser, meu carinho, de sempre apresentar, sempre estar trazendo alguma coisa. Então, a minha comunicação sempre traz isso. Então, tudo que eu falo, que eu faço, traz um pouco da minha personalidade, do meu jeitinho. Então, desde menina, eu sempre gostei de vendas, de comunicação, de falar, de estar no meio de pessoas. Então eu lembro que desde pequena meu pai trazia relógios no 25 de março. Quem lembra? Esses relógios que tinham coloridinhos, que eram fantásticos. E meu pai também sempre teve essa questão de vender na veia, assim, sabe? De ser vendedor. Sempre foi muito bom comunicador. Trabalhou em lugares muito bons e ficou muitos anos por isso. Porque sempre foi uma pessoa que entendia o outro, que consegue conversar, tem a postura, é muito amável. Então ele sempre ficou muitos anos nos seus trabalhos e nessa área aí.
Então, eu era muito menininha, morava em São Paulo ainda, Itaquera. Ele trazia relógio, muitas coisinhas, bugigangas da 25, sabe, da Oriente, Galeria Pajé. E pra eu vender, eu vendia para minhas professoras, vendia no colégio. Então eu lembro que às vezes a gente tava sem dinheiro nem pro pão, vai trazer 3, 4 relógios, na época era R$10 os relógios. E eu vendia. Vendia alho na feira próximo de casa, vendia lençol, fronha, tudo que tinha, não tinha vergonha, botava no saquinho e sempre vendia. Então eu sempre tive um sonho de montar meu próprio negócio. Mas no decorrer da nossa vida, às vezes esse caminho de empreender, de sonhar, se torna muito doloroso, né? Porque não é fácil. É um mercado que não é fácil empreender. Porque geralmente é um mercado sonhador. E às vezes não é fácil você colocar esse sonho em uma prática, em uma vivência, trazer ele para o cotidiano seu. Às vezes ele é muito lindo aqui dentro, mas quando você vai trazer para a realidade, você vai colocar ele para se realizar, é muito doloroso. Então, eu tive carrinho de cachorro-quente em São Paulo, tive uma barraca junto com a minha mãe, com os meus irmãos, vendia boné, vendia muita coisa. E sempre deu muito certo. Algumas irmãs da igreja de São Paulo que eu moro, porque a gente congregava, fazia camisetas. E eu vendia tudo que me dava, eu vendia. Cresci, as coisas foram ficando muito difíceis. Esse foi um sonho que eu fui guardando, deixando ali. Só que junto com esse sonho de empreender, de ser alguém de negócios, na verdade, né? Sempre foi atrelado junto com a questão de reuniões, ser executiva. Sempre esse caminho de estar na liderança, de estar à frente de algumas coisas. E foi doloroso, porque no meu entendimento, sempre foi muito frustrado tudo isso, porque eu nunca consegui realizar tudo isso. E sempre que eu vinha com essa ideia, era tudo uma catástrofe. Eu não lembro direito o ano, se foi 2012, 2013, eu creio que em 2013 para 2014, porque em 2012 eu tive o câncer, então foi logo após, né, foi próximo. Eu comecei a vender salgado, coxinha, e é umas coxinhas que tem uma história muito linda na minha família, porque as minhas irmãs menores, Rebeca e Renata, eram pequenininhas e gostavam, não, toda criança, né, naquela fase, que nem festa de aniversário, eu também cresci querendo festa de aniversário. Só que naquela época era quando começou aquelas festas com salgadinhos, começou a sair temas, não era tão forte quanto hoje, mas já existia. Só que era surreal, a gente e uma família de pessoas normais, salariadas, conseguir ter uma festa de aniversário. Hoje, glória a Deus, a gente tem muitos caminhos aí e você consegue realizar esse sonho para o seu filho. Então eu fui aprender a fazer coxinha, fazer bolo simples para fazer para elas, porque elas não tinham. Deu muitas coisas erradas, mas eu aprendi. Então quando as coisas apertou em casa, que eu passei pelo processo do câncer, que meu esposo passou um processo muito difícil na questão química, né? Ele foi viciado em drogas, em álcool, então ele ficou internado durante um tempo numa clínica. Eu tive que me virar aqui com as minhas meninas pequenas. A minha Bel tinha, eu acho que 6, 7 anos por aí, mais ou menos, e a minha Rafa tinha 2 anos. Então eu tive que me virar. Ele ficou recebendo um valor, sim, né? Só que até tudo isso se acertar demorou muito tempo. Então, por conta disso, eu comecei a vender salgado na rua, mini coxinha. Eu fazia pequenininhas, botava no saquinho e saía de porta em porta. Gente, não é fácil. Um sol. Eu tinha acabado de sair do processo do câncer, não poderia tomar sol, mas o desespero, o medo, eu acho que a dor da falta dele, de tudo que me acometia naquele momento, me impulsionava. Não sei se de um lado certo ou errado, mas impulsionava a caminhar dessa maneira. E fui vendendo as coisas assim, fui dando para comprar algumas coisas emergenciais. Minha família nunca nos deixou, nunca. Minha família é uma bênção do Senhor na nossa vida, sempre apoiando nós em tudo, mas tem coisas que não dá, né? Tem coisas que a gente tem que também correr atrás. A família ajuda, mas a gente tem que se mover. Então, foi a maneira que eu achei de me mover. E daí saiu o nome Delícias da Rose. Só que vidas, um ser empreendedor que sonha, não vem o nome, vem o negócio pronto na cabeça. Então, quando o nome veio cor, veio o estabelecimento, veio as coisinhas.
Eu amo, gente, detalhezinhos de cores, de colocar frases. Eu sempre gostei muito disso. Que é a comunicação, é um meio de comunicar através de coisas diferentes. Só que para você montar um negócio, para você construir isso, tem que ter uma estrutura. Senão não adianta só o sonho, não adianta só uma ideia, sabe? Ela precisa vir de algo, ela precisa, aliás, precisa ter algo para se apoiar, entende? Ela precisa ter estrutura para isso. E naquela época não tinha estrutura emocional, física, mental, espiritual, eu não tinha nada. Eu tinha um sonho, tinha vontade, tinha muitas dores por muitas questões. Mas saiu, fiz o cartãozinho, muitas pessoas me apoiaram. Eu fiz muito salgado naquela época. Às vezes vinha encomenda de 2.000, 3.000, salgado assado. Mas eu fazia onde? No meu apartamento pequeno onde eu morava. Essa fase José já estava comigo, já tinha saído, a gente já estava num outro lugar, eu estava no apartamento. E ligava, eu coloquei uma placa na frente de casa, eu soltei cartãozinho, então as pessoas ligavam. Mas quando as pessoas olhavam aquele cartão tudo bonitinho, tinha cor que era amarelo e vermelho, e dentro da psicologia das cores, né, dos estudiosos, nos traz que cada cor remete a algo, né? Então, assim, não é por acaso as cores nos logos, as cores na sua marca, as cores de roupa, que te deixam mais alegre, que te ajuda, né, na silhueta, tudo tem um caminho. E então, assim, eu gosto de cor viva, sempre gostei dessas cores, e remete também fome, né, lembro do McDonald's, então foi tudo. Fizemos. Aí um dos meus amigos da igreja fez estava fazendo uma placa bem grande. Porque nesse caminho aí eu já achava que eu tinha crescido, então eu queria montar um espaço. Aí andei, meninas, andei em muitos lugares. Fui no Júlio de Mesquita aqui em Sorocaba, fui em vários bairros de Sorocaba, achar salão, tudo muito caro. E eu pagava um aluguel já, então assim, era meio que surreal. Só que era tão forte dentro de mim que as pessoas às vezes não conseguiam nem falar pra mim: pô, não dá, filha, como que você vai conseguir fazer isso? Né? E sonhos, né, gente? E daí consegui achar um lugar que não era muito caro, mas era feio. Eu não gostava do lugar, gente. Eu gostava do local, da localização. Júlio de Mesquita, metade de Vanelville, mais ou menos ali. Tô péssima com isso, mas é mais ou menos ali. Pegava 2 escolas, então eu estava num lugar, numa esquina, e eu tinha pesquisado, não tinha visto nenhum lugar desse ali. Então eu ia vender mini salgado pequenininho, eu ia vender várias coisas. Só que eu não queria mudar naquele jeito, eu queria arrumar. E eu não tinha dinheiro, mas eu tinha, acho que, possibilidades, eu acho que crédito, né? A gente comprou piso, o José arrumou tudo, arrumou banheiro, arrumou um salão. E eu tinha conseguido, eu ia alugar ou comprar cadeirinhas de madeira bem bonitinha. O cardápio seria com cores da placa que tinha. Já tinha a placa com nome que ia colocar na frente, tipo um todo. Um amigo meu tinha feito. Tava tudo pronto. Eu aluguei, arrumei tudo. Tava praticamente próximo para inaugurar. Eu tinha organizado um coquetel de estreia. Gente, para as delícias da Rose. Tudo certinho, e meu esposo não concordava. Mas como a gente estava numa fase muito difícil da nossa vida, onde eu não tinha tanta confiança, onde tudo tinha sido, a aliança tinha se quebrado, por conta de tudo que a gente viveu, né, pelo vício, porque assim, quando a gente fala desses assuntos, hoje glória a Deus, Deus é perfeito, Deus reconstitui a família, Deus reconstrói. A construção de Deus não deixa lacunas. Né? E é todos os dias, né? Nós estamos todos os dias sendo construídos. Só que naquela fase não era tão simples assim. Então eu não tinha ouvido para o José. Ele podia vir assim, com tudo, não vai dar, eu tava nem aí para ele. É como se para mim ele tivesse sido contra os meus sonhos, né? Ele não estava me validando os meus sonhos. Então assim, era muito difícil. Deixa eu fechar essa daqui, a música bem aqui, barulho. Ai, estão organizando as casas aqui do condomínio, então tá bastante barulho.
mas acho que agora... Então, era difícil, eu não conseguia ouvir, eu não tinha credibilidade no que ele dizia pra mim, né? E triste, porque quando a gente sonha, não tem como sonhar um esposo, um filho. Gente, o sonho é familiar, ele precisa ser construído na família. O sonho meu tem que ser o sonho deles também, senão não adianta. As coisas não viram, não é você gostar da ideia, achar, bora lá. Não, é você vestir a camisa, senão as coisas não fluem, não tem como. E daí, a gente... Mas ele não foi contra. Ele falava, a gente brigava muito nessa fase. Eu saía chorando. Eu tinha um freezer que eu comprei já nessa fase, porque era tanta encomenda que eu precisava armazenar de um jeito, porque senão eu não vencia de encomenda, né? Então eu passava noites e noites fazendo salgado, encaixotando, colocando em caixas e colocando no freezer. Ai, gente, que fase! Mas tudo tem um aprendizado, né? Muito bom. Foi uma fase muito boa, assim. Dura, mas me trouxe um caminho de construção muito grande em Deus. Daí, a gente chegou praticamente faltando 3 dias para inaugurar. Eu tinha até remarcado a data, porque chegou o dia e não estava nada pronto. Eu tinha ainda que arrumar um balcão, uma vitrine. Não tinha nada, não tinha mais dinheiro. Nós investimos R$2.000 no salão que não era nosso. Eu tinha que pagar o aluguel, eu estava vencendo segunda, não tinha como, não tinha nem aberto o negócio ainda. Com a chavinha na mão, com o sonho na mão, com... Ai, vidas. Eu lembro que eu pegava as crianças junto com ele, né? E ele ia comigo mesmo não concordando. A gente descia dos cimos até o Jardim Mesquita, que desce ali a Marco Figueiredo e vai embora lá pra cima. E a gente ia ficar o dia inteiro lá, colocando piso, né? E ali, trabalhando. E quando foi na noite, assim, eu acho que 2 noites anteriores de tudo acontecer, os pastores amigos meus que estavam me ajudando naquela fase ali, foi comigo lá e sentou. E eu lembro que ele colocou o computador no colo, junto com a esposa dele, tadinha. Ai, a minha amiga Aline, pastora Aline, eu lembro que ela cochilava, porque ele explicou de um jeito tão claro pra mim. Já tava claro, né, vidas? Mas às vezes o entusiasmo, a expectativa muito grande, não que nós devemos ter, eu tenho muito, mas eu aprendi em Jesus, nesse caminho, a trabalhar com ele. Porque senão ele te coloca num lugar que você ainda não tá pronto pra estar, né? Ele foi colocando, quanto que você usa de água pra fazer? Eu falei, oxe, como assim? Nunca medi, né? Tá. Então, eu quero que você coloque tudo. Quanto você usa de água, quanto você usa de cheiro verde, quanto você usa de sazon, quanto você usa de massa, quantidade, e eu nunca tinha calculado. Foi colocando tudo no papel. Lá ele fez uma planilha, né? Ele foi colocando tudo lá. Ele falou assim pra mim, então tá, você vai inaugurar daqui a 2 dias, ok. Como que tá o estoque? Eu, que estoque? Estoque de quê? Estoque, você vai expor os salgados, quantos que você pensa em expor lá? Ah, 30. Ele riu. Pro dia inteiro, 30 salgados, você acha que vai dar? Que você vai vender só isso no dia inteiro? Falei, eu acho que não sei. Eu vou ter que testar, vou ter que ver como que é na hora, né? Tá bom, você tem um armazenamento guardado pra você vir buscar, ou até guardar mesmo lá na geladeira, né? Falei, não. Falou, você quer abrir um negócio daqui a 2 dias, você não tem 1 quilo de farinha de trigo? Falei, não. Nessa hora, as lágrimas já começaram a cair, porque já começou a cair a minha ficha. Como que eu ia, gente? Como? Né? Mas mesmo assim, ele foi vendo que eu tava começando a cair em si. E José no quarto nem quis sair na sala, porque tudo isso ele já havia falado. E como Deus me ensinou a ouvi-lo. Sabe? Como Deus me ensinou a ouvir. Como Deus me ensinou a ter confiança na minha família, entende? A amá-los de verdade. A saber que estamos portos seguros e... Nós estávamos numa fase difícil, mas ele nunca foi a vida inteira difícil. Ele era o homem da minha vida, em que eu confiei os meus sonhos a ele. Então, não foi pelo momento que tudo acabou, ele virou um monstro e não tinha mais autonomia sobre nós.
Sim, quebrou a aliança, foi muito difícil. A gente reconstruiu tudo isso em Jesus. Jesus nos construiu, né? Mas eu simplesmente, sabe, descartei. E quando a gente descarta um princípio, Deus tem me ensinado muito isso. Quando eu jogo fora o princípio de Deus, é como se os muros da minha cidade estão totalmente abertos. Então eu estou totalmente suscetível a qualquer bombardeio para que me destrua. Sabe, eu não estou falando no sentido espiritual apenas, eu falo de tudo, do amor, do aconchego do seu lar, da sua casa, do amor do seu cônjuge, da credibilidade do homem, da casa, daquele que é o sacerdote do seu lar, né? Eu nunca tinha esse entendimento de sacerdote. Naquela fase, pra mim, ele era usar ninguém. Tanto que um dia ele falou assim pra mim, com respeito da palavra, né? Mas era o sentimento total que eu tinha na época. A gente tava no guarda-roupinha, eu tava guardando as minhas roupas lá onde nós morávamos. E a gente tava falando sobre esse assunto, né? Quando eu resolvi resolver o rolo todo que eu tinha feito, porque daí como que eu ia abrir o negócio, né? E ele levantou e falou assim, eu vou te fazer ainda uma grande empresária. Eu falei, você. Como eu me arrependo dessa sarcasmo que eu usei com ele, dessa maneira de dor. Claro que eu tava em dor, em situação muito difícil. Mas é por isso que a gente tem que guardar o coração. Porque às vezes você não quer agir dessa maneira. Só que essas falas, esse professar, cara, existe um poder. Se na minha fala te traz vida, ela também traz morte. Então ali eu quebrei toda a possibilidade que fosse existir. Aí, vidas, chorando já no quarto, nem quis partir para a reunião. Ele foi colocando tudo, eu fui vendo que não tinha condições. Eu não ia conseguir girar tudo isso. Como que eu ia trabalhar dia lá, à noite, virar salgado, as minhas filhas, as duas na escola, como que eu ia ficar o dia inteiro dentro de um salão fechado? E como que seria elas em tudo isso? A ficha começou a cair. E não só essa questão, eu não tinha estrutura nenhuma, não tinha dinheiro. Como que eu ia manter o aluguel? Você acha que eu ia conseguir tirar o aluguel daqueles primeiros meses? Não ia ter condições. E eu tinha feito 2 cursos no Sebrae, gratuito na época, que eu acho que até hoje tem esses cursos sobre como montar um negócio, como empreender, né? E eu lembro que na uma das palestras deles, nesse caminho já, fazendo lá o salão. Primeiro eu fiz tudo para depois aprender. E Deus é maravilhoso que nos dá cada escape, porque a gente se enrola em cada situação, né, vidas? E ele falou assim que pra gente ter uma consolidação de um negócio, você tem que ficar num lugar fixo pelo menos, o mínimo, 5 anos. E os primeiros 2 anos você tem que ter um dinheiro fora para não contar com o dinheiro do seu negócio, para você pagar um aluguel ou você se manter. Não tem como você falar assim, vou alugar e vou tirar daqui. No início não tem como. Segundo o que a gente estudou ali, então você tem que ter um capital de giro, você tem que ter um caminho, você tem que ter algo ali para que você consiga caminhar. Bom, eu cheguei à conclusão em que eu tinha que entregar a chave. Não tinha o que fazer mais. Ia vencer o aluguel novamente e eu não tinha a estante, a vitrine para colocar, que é um mínimo, gente, de uma lanchonete, né? Que você eu não tinha os depósitos, né? Eu não tinha nada. Como que eu ia fazer as coisas? Agradeci muito eles, né? Todo o jeito, o caminho que eles tiveram. Tem gente que é assim. Eu até hoje trabalho muito a minha comunicação da maneira que às vezes é difícil eu conseguir passar, por mais que eu sou expressiva, mas às vezes é difícil de entender, né? Todos os trabalhos que eu fiz de mentoria, de liderança, eu sempre... meus professores escreviam isso. É lindo o que você coloca, mas você tem que aprender a externar isso, comunicar isso pra fora, né? Estou no caminho de aprender. Então, eu também tenho dificuldade de entender algumas coisas. Então, na maneira que eles colocaram pra mim, não que a minha família já me tinha falado, não que o meu José tinha orientado, mas ali caiu a ficha total. Não dormi de noite, chorei litros e litros.
cada vez que eu falava disso, meu Deus, era um desadouro. Falei com o José, fui até lá, entreguei a chave, o salão todo bonitinho, montado, mas amém. Eu lembro que a gente indo pra igreja, no Magnólia, eu tava com a minha amiga pastora Aline, e a gente conversando disso, e ela falou pra mim assim, Rô, e eu tenho uma promessa em Deus sobre esse caminho. Eu tenho uma aliança guardada em Jesus, eu não enterrei esse sonho, eu só entendi que eu preciso me estruturar, de verdade, em todas as áreas, na questão financeira, principalmente, gente, na questão familiar, na questão, em tudo, né? Mas eu acho que essas duas é uma base principal para tudo isso. Então, eu peguei e a gente já tinha entregado a chave, né? Mas eu fiquei semanas ainda, um pouco angustiada, triste, mas o José foi um alívio muito grande que eu caí em si, graças a Deus. E eu lembro que ela virou pra mim, eu tava no banco de trás, né? E a gente conversando, ela falou assim, Rô, eu tenho certeza que Deus vai te conduzir o caminho e que na hora certa você vai saber a hora de caminhar com esse sonho. E eu lembro que ela falava assim, sim, Li, eu acho que pode ser que passe 10 anos, mas que eu entenda em Deus o que de fato eu sou com todos esses sonhos dentro de mim. E eu acredito que tá próximo aí aos 10 anos. Se passaram quase 10 anos. E Deus tá trazendo muitas coisas que tá sendo construído esse sonho. Então, eu vou abrir para vocês algumas coisas sobre o que tá vindo aí, não nesse vídeo. Gente, ficou da frio o café. Mas um próximo vídeo sobre a Fala Menina da Rose Empreendedora. O que será que vem por aí? Aguardem! Deus abençoe, até o próximo vídeo. Que dia será que nós vamos postar? Não sei, porque Deus já colocou dia, data e hora. Eu tô só trabalhando pra chegar até onde Ele já teceu esse sonho, onde Ele já construiu esse sonho. Beijo, meninas! Obrigada!